Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem atua em RH. Portanto, se você é recursos humanos, se você é gestor de pessoas, sinta-se em casa. Essa é a nossa comunidade. Aliás, por falar em comunidade, já quero deixar a dica aqui para você seguir o RH para você nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem canal no YouTube e tem o grupo no LinkedIn com mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte de fato dessa comunidade e também acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos novos todos os dias produzidos pela nossa redação, produzidos pela comunidade RH, na nossa área de collab ali, e também tem colunistas que são especialistas em RH que estão aportando conteúdos lá, tem as nossas marcas parceiras que também têm aportado muito conteúdo de qualidade por lá. Fica à vontade, porque lá também a casa é sua. A gente vai falar hoje sobre feedback. A gente vai trazer várias dicas de feedback, entender um pouquinho até da origem do que significa feedback, inclusive também sobre a relação do feedback com saúde mental. E quem vai guiar a gente por essa jornada é ninguém mais, ninguém menos do que Bernardo Leite Moreira, que é consultor e especialista em feedback, autor de diversos livros voltados para a gestão de pessoas. E eu agradeço imensamente pela sua participação, Bernardo. Eu que agradeço, na verdade é um privilégio estar com vocês. Gabriela, Daniel, grandes amigos, é um privilégio mesmo estar contigo. Vamos em frente. É isso aí, vamos em frente. Está aqui também, como o Bernardo falou, a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. Oi, Bernardo, seja super bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, falar de feedback é falar de comunicação. E a gente tem falado muito sobre comunicação recentemente aqui no RH para você Cast, porque de fato é um desafio constante em gestão de pessoas para quem trabalha com RH. Então, nada melhor do que a gente começar a semana falando um pouquinho sobre comunicação novamente, em específico, sobre feedback. E aí eu queria começar convidando o Bernardo a dar um panorama para a gente. O Bernardo é um dos maiores especialistas do Brasil sobre esse tema especificamente. E aí eu queria que você falasse um pouco, Bernardo, como você tem visto esse tema nas organizações nos últimos anos, se alguma coisa mudou nos últimos anos, justamente por conta de pandemia, home office e tudo mais. Quer dizer, dá um panorama para a gente começar essa conversa e aí a gente entra nas nossas perguntas. Legal. Bom, você tem razão, a tua abordagem é bastante específica e objetiva. Tudo tem mudado muito. E eu não me refiro só à questão da comunicação digital, etc. e tal. Eu me refiro também ao próprio feedback, enquanto conceito, enquanto fato. Isso que eu acho que é um aspecto mais importante para a gente discutir um pouco hoje. Primeiro, o feedback é um conceito relativamente novo, surgiu, do ponto de vista de comunicação e gestão, porque feedback, na verdade, é um conceito técnico, mas seja como for, ele foi adaptado às questões de gestão por volta da década de 70, aproximadamente, quer dizer, não é tão antigo assim. No Brasil, já na década de 80, ou seja, é uma coisa relativamente nova, surgiu com algumas dificuldades, porque esteve sempre muito ligado ao estigma da crítica, feedback, vou dar um feedback, meu Deus, quero um feedback. Então, essas coisas sempre aconteceram, Foi muito mal visto em diversas formas, mas como você disse, e é uma coisa muito, muito legal, eu adoro isso, a gente aprende todo dia, cada dia um pouco mais, e no ponto de vista de conceito feedback, eu teria que dizer para vocês que não é um processo administrativo. Isso que é legal do ponto de vista de feedback. Na verdade, o feedback é um comportamento do processo evolutivo da civilização humana. Olha que paulada! O que eu quero dizer? Deixa eu explicar uma coisa muito interessante para a gente analisar. Como é que acontece a evolução do ser humano, do ponto de vista do Homo sapiens e assim por diante? Através de um processo mais ou menos lógico, necessidade, curiosidade e prática,
que eu poderia traduzir, do ponto de vista psicológico, por aquele processo de tentativa e erro. Já ouviram falar? Tentativa e erro? Tenta, acertar. Sim, Não, sim. tudo bem. Então, quando, na verdade, o desenvolvimento evolutivo do ser humano aconteceu, ele aconteceu por esse processo. Eu vou tentando, vou fazendo, vou tentando, vou fazendo, vou errando, vou acertando, e assim é até hoje. Lógico, com um pouco mais de conhecimento, que nos leva a errar um pouco menos, mas, de uma forma geral, o processo evolutivo acontece exatamente através disso. Evidentemente, isso não chamava feedback, naquela época não tinha esse nome. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso é um fato absolutamente indiscutível no processo de evolução da civilização humana, de uma forma geral, né? Então, isso nos coloca de frente com uma questão muito interessante. Eu não faço isso por um processo pura e simplesmente organizacional, eu faço isso por um processo humano. Então, a abrangência é extremamente maior. Eu digo, né, e quero colocar muito fortemente, que apesar de todos os passos de um processo de feedback, o que está por trás, na verdade, do objetivo é o protagonismo do feedback. O que eu quero dizer por protagonismo do feedback? Assim como no processo evolutivo, a ideia é evoluir. Esse é o princípio do feedback, em qualquer aspecto que você possa imaginá-lo. Tá? Sempre que ele está presente, você está falando de um processo de evolução. Né? E se na fase da pré-história, quando eu tinha que acertar algumas coisas, inevitavelmente eu pagava com a minha vida, né? Então, eu diria para você que hoje não é muito diferente. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, obviamente, né? Não quero ser tão drástico assim. Já jogaram videogame? Pouco. Sim. Um pouco, Gabi. Não, é tão legal. Tá legal. Que tal o game over? Sim. O que é o game over? Perdi minha vida. Sim. Né? Esgotou o que você tinha disponível. Esgotei o que eu tinha disponível, tá? O que significa com isso? O que eu aprendi nisso? Aprendi o que eu não devo, qual caminho eu não devo seguir. Sim. Isso é feedback. Isso é processo de evolução. Como é que está o nível de likes que o programa de vocês recebe? É grande ou pequeno? Bom. Isso é feedback, claro. Isso é feedback. A mídia social é feedback. Tudo que diz respeito ao processo de desenvolvimento, evolução e acompanhamento é feedback. Que acontece das formas mais malucas possíveis, de uma forma geral. Então é muito interessante a gente analisar o processo de uma forma um pouco mais ampla para poder entender que, na verdade, não é tanto o que eu faço, mas principalmente o porquê eu faço o feedback. Então, o que está implícito também é esse processo de confiança, quando eu pego, na verdade, uma pessoa para que eu possa lhe dar realmente um direcionamento nesse sentido. Então, é muito legal quando a gente trabalha com... vai interferindo, eu falo e não paro, eu tenho esse problema Fica à vontade. Então, façam alguns tipos de questionamento, porque senão eu enveredo de uma forma muito ampla. Diga, Gabi. Nessa linha, Bernardo, você falou tudo é feedback, né? Então, quantidade de likes, o engajamento que a gente tem, uma crítica, um elogio. Mas nas empresas, eu fico pensando que as empresas talvez tentam demais organizar o feedback às vezes. Então, podem colocar o feedback num momento específico, por exemplo, uma avaliação de desempenho. Aí fica resguardado para esse momento. O que você acha sobre isso? Há uma frequência ideal para se trabalhar o feedback, para se organizar? Por exemplo, a pessoa sabe que vai ter um feedback nessa reunião específica, nessa avaliação. Isso causa mais pressão, isso às vezes perde algum timing, porque a gente está numa reunião agora. Eu quero dar um feedback para o meu colaborador sobre aquela reunião, sobre uma coisa que ele falou, sobre um comportamento dele, mas não vou fazer isso agora porque não é o momento, entre aspas. É isso que eu gostaria
de discutir aqui. Existe um momento, as pessoas às vezes colocam uma ocasião específica e podem perder momentos. O que você acha sobre isso? Legal. Muito bem. Achei ótimo a tua colocação. E isso foi um feedback que eu te dei também agora. Vamos aprender na prática. Mas uma questão muito importante que você coloca é isso. Tem momento certo para dar feedback? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que o feedback deve ter um momento certo. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser dado a reboque de outra coisa. Estou fazendo alguma coisa e, de repente, bora, preciso dar um feedback. Não. As pessoas merecem a consideração do problema colocado especificamente para isso. Entendi. Isso chama-se, entre aspas, atenção. Então, na verdade, o momento do feedback é o momento do feedback. Eu não posso estar coligando isso com outras coisas, minimizando a importância desse fato. Porque para quem recebe, é muito importante. Então, esse é um ponto fundamental que você coloca, que eu acho que é importante as pessoas terem muita clareza. Momento de feedback é momento de feedback. Tá? Vou dar um feedback no trajeto do elevador. Não é muito legal. Acontece muito, mas seja como for, o que eu quero dizer para vocês é que é preciso que se faça essa... como é que eu chamo? Essa formalidade no processo de feedback. Tá? Por outro lado, existe uma outra questão extremamente interessante, é que feedback por ocasião da avaliação de desempenho acabou. Lógico, continua, eu vou fazer a avaliação de desempenho, porque a pessoa acha que a avaliação de desempenho pode ser extinta. Não dá para extinguir a avaliação de desempenho por uma razão muito simples. A gente é avaliado sistematicamente a todo momento. Não tem como deixar de fazer isso. Né? E o feedback, então, portanto, precisa continuar. Mas essa questão de avaliação de feedback por ocasião da avaliação de desempenho foi um grande desvio do processo. Mas não você receber feedback uma vez por ano? Não, suicídio. Né? Então, o que eu quero dizer? Feedback é diário, todos os dias. E hoje, com uma vantagem muito interessante, que é a tecnologia. Diversos sistemas permitem que eu possa ter feedbacks de uma forma absolutamente consistente e documentada de todos os lados da organização. Né? Inclusive e principalmente dos meus pares. Se você parar para pensar, Gabi, Dani, eu não trabalho com o meu chefe. Eu trabalho com o meu chefe para alguém. Esse alguém é, na verdade, a pessoa que pode me dar algum direcionamento sobre como é que as coisas estão caminhando. Então, eu devo receber feedback dos meus pares a todo momento na organização. E o sistema de hoje permite que eu possa receber isso diariamente, com cópia para o meu chefe, com cópia para quem faz parte da equipe, ou seja, fazer com que aquilo que você estava falando, Dani, o processo de comunicação, seja realmente um processo que contemple as pessoas de uma maneira mais abrangente. Tá? Nessa comunicação que eu recebo através dos feedbacks laterais, como eu falo, do meu cliente interno, coisa que valha, eu posso receber, inclusive, algumas atenções. Olha, cuidado que a semana que vem tem manutenção, chegou. Esse tipo de coisa também faz parte do processo. O que não pode acontecer no processo de avaliação de feedback lateral é crítica. Por quê? Porque isso tem que ser dirigido ao gestor do profissional. Ele é o responsável pelo processo. Então, nesses sistemas, várias empresas têm esse sistema, nem sei se com todas essas preocupações, ela permite realmente que essa troca de informações seja extremamente positiva e altamente produtiva do ponto de vista de resultados, e eu vou explicar por que já, eu possa realmente fazer com que isso funcione na organização de uma maneira geral. Gabi, feedback tem que ser ao momento que as coisas precisam ser colocadas. Senão eu perco a oportunidade do momento também. Tá? É que nem aquela história, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, não, eu tenho que dizer como que as coisas estão acontecendo no momento para facilitar o processo e correlacionar
fato e consequência. Então é assim que deve acontecer realmente. Não era assim? Não, não era. E o grande problema não era assim por várias razões. A primeira grande razão é porque as pessoas sempre fugiram do feedback. Não só para receber, para dar também. Também, sim. Porque não é uma coisa simples, Dani. É delicado, é sensível, é verdade. É uma situação difícil. Você dar feedback, por exemplo, para filho também não é simples também. Estamos falando de organização, estamos falando de empresa, estamos falando do palco do poder, que é a organização como um todo, né? Onde eu tenho muito que perder. Por que eu tenho muito que perder na organização? Primeiro porque é o palco do poder, e ali estão estabelecidos alguns processos de possibilidade de mando, mas, acima de tudo, porque é ali, no meu trabalho, que eu coloco o meu esforço e fica a minha expectativa pelo retorno que isso traz. Ou seja, qual é meu resultado? Qual é a minha quantidade de likes? Exato. Meu, é um processo ansioso, sem dúvida nenhuma. Então, o processo de feedback se torna altamente necessário nesse sentido. E necessário sob aspectos muito amplos do ponto de vista psicológico. E é por isso que eu falo... Eu queria entrar justamente nisso, porque você falou assim, você já falou, né? É um processo ansioso, é um processo que tem tudo a ver com questões psicológicas. E aí eu só queria pontuar que você dedica no seu livro mais recente, você dedica um capítulo justamente fazendo o link, né? O vinculando o feedback com saúde mental. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que se dá essa relação na prática e os cuidados que os gestores devem ter. Bom, feedback é uma ação psicológica, mexe com a minha autoestima. Inevitavelmente Exato. negar isso, tá? E sem dúvida nenhuma é uma ação de preservação da saúde mental. Tá? Eu volto a frisar aquilo que eu falei para você agora há pouco. Game over. Qual é a sensação do game over? Putz, perdi. Né? Putz, errei. O que isso traz? Isso traz uma insatisfação, em princípio. Né? Em algumas situações, isso traz um problema que pode causar danos para a autoestima. Lógico, por que não? Se eu não conseguir likes... Se eu não conseguir likes suficientes na minha postagem, é porque não estou acertando o alvo. Né? Preciso rever. Então, tem toda essa situação que faz com que a gente tenha que, na verdade, trabalhar muito com as questões de ansiedade, como você falou, e de posicionamento dentro de um contexto onde eu espero ser aceito. Perfeito. Não tem como deixar isso. Todo mundo quer ser amado. Até os pinalzinhos. Lógico, faz parte do processo. E se eu coloco estudo, experiência, dedicação no meu trabalho, eu espero que isso me traga, no mínimo, a satisfação de estar conseguindo alcançar resultados bons para as pessoas. Porque não é bom para mim só. Por mais que eu seja autossuficiente, eu não me basto. Eu preciso dar satisfação para os outros. Seria absolutamente absurdo imaginar que eu me contento sozinho comigo mesmo. Não dá, eu preciso dos outros. Claro. Né? E os outros estão diretamente ligados ao que eles sentem com relação ao que eu faço. Percebe o grau de dependência? Percebe o grau de necessidade psicológica que isso traz no processo? Então, isso é extremamente interessante, extremamente oportuno, extremamente importante que as pessoas tenham consciência. Quer ver uma coisa legal? Contar um fato que aconteceu essa semana. Né? Vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar, porque para mim foi significativo. Fui tomar café com a minha mulher num shopping, tá? Um café gostoso, lá, tudo mais, né? Minha mulher tem a mania de pegar, no final, pegar as coisas do café e levar lá para
para o balcão lá, tudo mais. Não, tá legal. Sim, sim. Ela fez isso, levou lá o café, que ela gostou muito, né? E voltou depois com um depoimento que eu quis gravar. Não posso nem esquecer agora a frase que ela usou, mas foi alguma coisa semelhante à seguinte questão. Cheguei lá, ofereci o café, né, devolvi o café, a menina falou obrigado. Eu falei, eu que agradeço, o café estava ótimo. A menina, uma jovem, né, falou, que bom ouvir isso. Nós precisamos muito disso. E já virou as costas e foi comentar com as amigas no balcão. O efeito já, né? Mas vejam bem uma coisa. Que bom você dizer isso. Nós precisamos muito disso. Do elogio ou da constatação de que nós estamos fazendo o trabalho como deve ser feito. Percebe que eu estou falando de objetivo? Percebe que eu estou falando, na verdade, de o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Entende a dimensão que isso tem dentro do... muito profundo. É muito interessante. É. Eu não estou aqui para servir café, eu estou aqui para fazer com que as pessoas saibam que esse café é um dos melhores que eu posso fazer. Cara, isso tem uma diferença brutal no processo. E se aplica a tudo. A tudo. Ao cuidado que vocês têm com o podcast. Por quê? Porque eu preciso oferecer a melhor forma que eu possa. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha forma de entregar. Né? Agora, eu sei que não temos muito tempo, então eu preciso ir direto ao ponto. Dificulta com a comunicação digital? Sim. A questão dos novos modelos de trabalho é um bom tópico aqui também. Como fazer isso nesses novos modelos? Dificulta, sim. Lógico, né? Por razões mais amplas possível, né? Porque, como você falava, Dani, também é uma comunicação. Apesar de tudo que nós estamos falando, dessa abrangência que eu estou querendo emprestar, no caso do feedback, com base, devo salientar isso, mas é uma comunicação. E como toda comunicação, ela tem algumas dificuldades interessantes que precisam ser bastante bem trabalhadas. Então, a primeira questão, a atenção, que a Gabi levantou muito bem, ou seja, o momento tem que ser especial, eu tenho que dar atenção nesse sentido, fazer com que as pessoas tenham realmente essa preocupação de sentir alvo de uma preocupação de alguém. É muito legal você saber que alguém se preocupa com você. Tá? Evidentemente que nesse processo existe um componente que eu acho fundamental, né, e que eu tenho batido com muita força nesse sentido, de que eu preciso ter confiança. Eu, que estou dando feedback, preciso acreditar que com isso eu estou fazendo algo que essa pessoa poderá resolver. Não posso fazer pura e simplesmente como desencargo de consciência. Já falei. Então, também tem esse aspecto que não é só do ponto de vista processual, mas é do ponto de vista de posicionamento pessoal. Eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho um objetivo. Não é um desabafo, né? Não é um desabafo. Perfeito. Né? E eu estou fazendo alguma coisa que eu tenho certeza que vai colaborar. Então, veja, mais uma vez eu coloco a questão do protagonismo. Eu estou fazendo feedback para fazer com que as pessoas tenham alguma melhoria. Esse é o objetivo. Então, esse é um ponto que eu considero fundamental na questão. Tá? Na comunicação, nós temos um probleminha adicional razoável que eu preciso que a gente tenha muita preocupação. Eu reforço com muita ênfase de que a comunicação deva, sempre que possível, estabelecer o contato visual. Então, por exemplo, já tive muitos problemas com relacionamento entre diretores de organização, porque os termos utilizados no e-mail eram agressivos. Por quê? Porque as pessoas leem e recebem aquilo de uma forma extremamente concreta e sem sensibilidade nenhuma. É uma coisa muito dura. Claro. Né?
Então, se você tem que fazer uma comunicação, se você tem que trabalhar um dado mais sensível, você não ter a comunicação visual compromete consideravelmente a percepção do fato. Por isso que eu costumo dizer que comunicação escrita, perdão, feedback por escrito é um enorme risco quando se dirige a uma crítica especificamente. Porque as pessoas terão uma sensibilidade muito forte e muito pouco compreensiva sobre aquele fato. E existe uma razão para isso muito interessante. Nosso cérebro tem 2 hemisférios. E é muito interessante, eu não vou nem me aprofundar nisso, porque o assunto é muito complexo, mas é extremamente interessante, porque o hemisfério esquerdo é o hemisfério lógico. É aquele que, na verdade, está estabelecendo alguns princípios mais concretos do processo e é o responsável pela fala. O hemisfério direito é o responsável pelas percepções e pelas leituras faciais de interpretação. Lógico que eles conversam. Lógico que a comunicação é fruto dessa relação absolutamente simbiótica entre os hemisférios. Não existe meio cérebro, o cérebro é um só, né? Mas o que acontece é que, na verdade, um dos lados pode se sentir prejudicado por não ter o contato visual. Não é um achismo, é um fato. Então, Gabi, no processo de comunicação digital, reuniões com câmera fechada, como muito frequentemente acontece, pode não ser uma coisa muito interessante. Do ponto de vista de compreensão, do ponto de vista de empatia, do ponto de vista de aproximação entre os lados de uma forma geral. Por razões absolutamente lógicas, não é simplesmente por uma questão de mimimi ou coisa que o valha, é fato. Então, quando eu falo de comunicação digital, eu não estou dizendo que a comunicação digital é má, ela é ótima, mas eu preciso tomar alguns cuidados quando eu for ter que trabalhar questões que dizem respeito às sensibilidades emocionais de um lado e de outro, de uma forma geral. Então, por exemplo, você quer fazer algo, no mínimo, telefone. No mínimo, faça com que a pessoa sinta o seu tom de voz. O que eu poderia dizer para vocês, para sintetizar isso, é humanize o contato. Home office. Cara, sempre falo sobre isso porque é um fato. Jung reforça que a solidão é um risco, você acaba gostando dela, né? Pois é, esse é um problema sim. As pessoas se acostumam muito com o fato de ficarem sós sobre determinado aspecto. A adaptação não é muito complicada. Para algumas pessoas sim, para outros não. Mas o que eu quero dizer, é verdade. Mas o que eu quero dizer, na realidade, com tudo isso, né? Você, líder, usa a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia me permite ter acesso bastante amplo, minha capilaridade aumenta e eu posso ter mais tempo para fazer coisas estratégicas, certo? Teoricamente, sim. Sim. Tá? Ter um contato absolutamente pessoal com o meu subordinado, já que eu tenho esse tempo discricionário, é estratégico? Será que não seria interessante? Acho que deveria ser. Poderia ser. Poderia ser. Será que eu não posso simplesmente entrar em contato com o meu subordinado para perguntar como é que ele está? Sem a preocupação de estar fazendo isso por uma reunião ou por uma questão de trabalho, mas para manter meu link pessoal nesse tipo de questão, principalmente em épocas de grande aumento de processos depressivos, como vocês sabem muito bem, né? Onde eu preciso estar fazendo um acompanhamento, nesse caso. Percebe onde eu tenho que pensar quando eu falo em comunicação, em distância, em tecnologia digital, e a questão da relação entre as pessoas que
estará sempre presente ou deveria estar sempre presente. Né? Então, quando eu falo de feedback e de saúde mental, tem tudo a ver. Diga, Dani. Fica muito claro realmente que as coisas, na verdade, tem uma relação simbiótica. Simbiótica. Porque mexe com autoestima, mexe com tudo que a imagem que a gente tem de nós mesmos. Isso. E a imagem que o outro tem. Então, não tem jeito. Não tem jeito. É uma ligação muito íntima. É uma ligação muito íntima. Não é somente um processo administrativo que eu preciso fazer, por causa da avaliação de desempenho. Não, é um processo de acompanhamento absolutamente natural na evolução do ser humano como um todo. Então, é um processo bem abrangente, realmente, que envolve, como nós vimos, fundamentalmente, praticamente tudo que acontece no nosso dia a dia. Né? Exige um nível de habilidade do gestor muito grande, e é por isso que há tanta dificuldade para lidar com feedback, né? Para dar e receber bons feedbacks. E acho que é por isso que você tem tanto trabalho, viu, Bernardo? Porque as pessoas precisam entender melhor sobre como isso funciona. E o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação. Sério? Não acredito! Dá um feedback sobre esse tempo, Bernardo. Até pouco não deu tempo de falar sobre tudo que eu gostaria. Não, é que tem uma coisa, na verdade, que a gente tem que trabalhar também, que é a questão entre expectativa e realidade, né? A gente tem uma expectativa, mas tem uma realidade, que é aquilo que precisa ser feito para que se possa caber dentro das possibilidades de melhor audição. Perfeito. Agora, vocês desculpem, é porque eu falo muito, não deixei vocês perguntarem nada. Estávamos alinhados antes de começar essa gravação. Né? Bernardo, eu quero agradecer imensamente para você e desejar muito sucesso. Queridos, um grande beijo, foi ótimo estar com vocês. Sucesso para todos nós e parabéns, vocês estão com um programa fantástico, muito bom. Isso é um feedback. Gabi, obrigado também. Isso é o feedback, é isso aí. Vou contar para todo mundo que você disse isso, viu, Bernardo? Pode falar. Gabi, obrigado por ter participado hoje também, viu? Obrigada, Bernardo, foi um prazer. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com Bernardo Leite Moreira, que é consultor e especialista em feedback, autor de diversos livros voltados para gestão de pessoas, para recursos humanos, e ele falou hoje sobre feedback e também falou sobre a relação de feedback e saúde mental, da importância de nós relacionarmos esses dois temas e entender como conduzir melhor essas conversas de feedback. Eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e também para você assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, então é só se inscrever lá no Spotify, no nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece logo na página inicial do Spotify, mas você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, entre 5 e 7 da manhã. Tem episódio novo publicado para a gente começar bem a semana. Eu torço para que você tenha gostado do episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.